Modificada norma de segurança e saúde do trabalho. Governo descarta retorno do horário de verão neste ano. Mulheres de 50 anos fazem sucesso na internet. Serviço da Receita Federal estão em um único aplicativo. Interior de São Paulo volta a receber turistas. Tudo isso e muito mais em 1 minuto. É uma dúvida que o mercado tem, né? Porque nós temos vários tipos de palhinha, né? Então, e o mercado normalmente fala de palha sintética, mas não tem nada a ver. Então nós temos a linha da palhinha, que é uma linha de uma palha natural. Essa palha precisa ser hidratada para poder ser aplicada em cadeira ou em móveis, de um modo geral. Porta de armário, cabeceira de cama. Então ela precisa ser hidratada para poder ser trabalhada com ela. Tá? Existem as palhas também de fibra de celulose, que é um outro tipo de palha natural, aceita qualquer tipo de tingimento, tinta, verniz, impermeabilizante, tá? Resinas, etc. E nós temos outro tipo de palha, que é a palha feita de celulose, que é uma palha também natural, nas medidas de 50, de 80 de largura. E outra linha de palha, que seria a palha de PVC com poliéster, que é uma linha nova, que só o palhão tem esse material, e nós estamos trazendo agora em outras cores. Além disso, nós temos a linha das palhinhas de fibra de celulose com larguras de 1,40, de 1,60, de 1,80, de 2 metros de largura, que é um material que sai bem mais em conta do que as palhinhas sextavadas, né? Porque por causa da largura do material. Então, essa linha de materiais é o que o mercado hoje está procurando e está usando. Tá? E há uma falta muito grande desse material no mercado. Mas nós estamos conseguindo, de uma forma e de outra, ter uma linha de material para poder atender toda essa linha de produtos para móveis. Tá? Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Muito bem, estamos iniciando o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo a sua audiência e lembrando que você pode acompanhar através do Face, YouTube, Twitch e também pelo Twitter. Começamos falando a respeito de segurança e saúde do trabalho que são modificadas. O governo, ele apresentou então uma série de mudanças que vão acontecer nas normas de segurança, de saúde e também a questão do trabalho. O governo federal apresentou uma série de mudanças nas normas de segurança e saúde do trabalho, para simplificar as regras sem comprometer a proteção do trabalhador. Ao todo, foram modificadas 4 normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. O secretário executivo da pasta explica que todas as alterações foram amplamente discutidas com representantes de trabalhadores e empregadores.
O Brasil não aceita mais ficar amarrado a esse cipoal regulatório e burocrático que não tem outro objetivo que não seja a própria alimentação. Conduzimos esse processo com responsabilidade, transparência e altíssimo nível de consenso entre trabalhadores e empregadores. As normas atualizadas incluem mudanças na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e a redução de exigências na análise ergonômica do trabalho. A fiscalização do trabalho é importante, sim, porque nós precisamos preservar o trabalhador e as suas funções. Agora, é muito importante que a fiscalização também saiba ser alguém que aconselha, alguém que orienta, alguém que está ali para ajudar o empregador a dar a melhor condição de desempenho e trabalho para o seu funcionário. E esta é a linha que nós temos trabalhado aqui. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância de simplificar as regras, criando um melhor ambiente de negócios para que o país possa gerar emprego e renda. É fácil ser patrão no Brasil ou é difícil? Só quem é ou já foi pode dar essa resposta. É fácil ser empregado no Brasil ou é difícil? É a mesma coisa. Imagine se nós tivéssemos uma legislação justa, como esse país poderia estar voando. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora com você que está procurando o seu emprego, né? Realmente muitas pessoas estão desempregadas, momento de bastante dificuldade. Porém, currículo organizado acaba sendo fundamental para que a pessoa possa garantir um bom emprego ou uma boa colocação e apresentação também na entrevista. A taxa de desemprego recuou no Brasil. Segundo o último levantamento do IBGE, ainda assim, mais de 14 milhões de pessoas estão sem trabalho. Quem está à procura de uma vaga deve se preparar muito bem para os processos seletivos. Aos 55 anos, Ailton está em busca de uma vaga de trabalho. Ele está desempregado desde o fim de 2019. Eu procuro na minha área, que é manutenção, né? Mas se não tiver, eu estou encarando qualquer coisa, porque hoje não está dando para escolher, né? Todos os dias, dezenas de pessoas vão ao centro de São Paulo e deixam os currículos com divulgadores como Jonas. A maior procura é para o telemarketing, que é o que mais tem. Controlador de acesso, vigilante, porteiro, vendedor, vendedora, são essas áreas que é mais procurada, viu? Neste cenário de pouca oferta e muita demanda, aumenta a concorrência no mercado de trabalho por uma oportunidade de emprego. Nesta hora, alguns detalhes são fundamentais para conquistar uma vaga. O primeiro contato entre empregador e candidato acontece, no geral, por meio do currículo. Se esta é a chance de se destacar, precisa ser aproveitada com estratégia. Antes de você começar a construir seu currículo, você senta, faz um resumo das suas experiências profissionais, levanta as informações de cursos que você já fez, coleta todas essas informações e parte para fazer o seu currículo. Para destacar mais, colocar um campo de objetivo profissional, e aí lá você coloca que tipo de vaga que você está pleiteando ou em que área que você quer trabalhar. E colocar também um sumário das suas qualificações, que é onde você faz um resumo geralzão em tópicos, de uma forma bem objetiva sobre tudo que você já trabalhou. Outra dica é pesquisar bastante sobre a empresa que está oferecendo a vaga e muita atenção na maneira como vai se apresentar. Quando você chega na entrevista, procura falar de forma clara o que você quer se posicionar. Esteja bem vestido, e bem vestido, gente, nem sempre é terno e gravata. Esteja bem vestido no sentido de estar com uma roupa bem passada, estar aciado. Se fosse maquiar, não exagera na maquiagem e tudo mais, então esteja apresentável. Dicas que ajudaram essa advogada de Brasília. Eu não tinha muita noção do que eu precisava. Eu sabia que os currículos tinham mudado o formato, mas eu não tinha uma noção nem do que colocar, o que tornaria meu currículo mais interessante. Foi muito importante para mim porque eu não tinha essa noção de como tinha mudado nesses últimos 10 anos. Tele Brasil Notícias. Vamos falar agora com você que é empresário e atua nas startups. Por quê? Ter acesso ao mercado internacional não é simples para nenhuma startup. Mas justamente para diminuir, facilitar esse caminho, essas empresas de inovação
contam com o apoio da Agência Brasileira de Promoção e também de Exportações e Investimento, que se chama a Apex. Vamos acompanhar. Ter acesso ao mercado internacional não é simples, principalmente para as startups. Mas, para facilitar esse caminho, o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, a Apex, é muito importante. 11 teclas grandes, coloridas, bem espaçadas e sensíveis ao toque, que podem ser acionadas até mesmo com um piscar de olhos. Esse teclado inteligente e multifuncional permite que pessoas com alguma limitação motora possam usar smartphones e computadores de forma independente. Essa é uma das ferramentas criadas pela TIX Tecnologia Assistiva, startup que já atende cerca de 8.000 pessoas e está presente em mais de 400 escolas brasileiras e 150 centros de reabilitação. Os professores, profissionais, os pais e até mesmo as próprias crianças criam tarefas e atividades que facilitam o seu aprendizado, que é tudo muito lúdico, simples, e traz muitas vezes resultados imediatos. Com o apoio da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a startup expandiu seus negócios e hoje tem escritórios em 4 países. Um dos principais objetivos da Apex é apoiar empresas que querem crescer no mercado internacional. Para isso, a agência criou o programa Startout Brasil, que orienta startups desde a exportação de produtos e serviços até o momento de aproximação com o mercado e de abertura de operações. Desde o início do programa, em 2017, mais de 150 empresas inovadoras foram apresentadas ao mercado internacional e expandiram seus negócios. São empresas que, em geral, são de base tecnológica, com potencial de escalabilidade, né, tem um produto ou um modelo de negócio inovador, já tem algum nível de mercado, né, que o mercado já mostrou que aquele produto é viável, é de interesse. Tele Brasil Notícias. Chegou o nosso momento de falarmos de saúde, né? Uma questão que envolve todo mundo. Devo ou não usar a máscara depois de ser vacinado? Existe alguma orientação a esse respeito? Inclusive, com o avanço da vacinação, algumas cidades e até mesmo países já começaram até mesmo a pensar em descartar o uso da máscara. Com o avanço da vacinação, algumas cidades do país já começaram a pensar em descartar o uso das máscaras. Mas especialistas defendem que ainda é preciso cautela nessa decisão. Vamos acompanhar as informações na reportagem da TV Desde Ceará. que a pandemia atingiu o Ceará em março de 2020, nunca estivemos tão próximos da dita normalidade. A retomada da economia é vista nas ruas, no comércio, nas praias e no aeroporto de Fortaleza. Ela está mais movimentada, as pessoas estão saindo mais, os bares, as lojas já voltaram a abrir. Tá mais tranquilo, mas também depende das pessoas se cuidar, né? A queda do número de casos e óbitos da Covid acaba refletindo no comportamento da população. Com esse alívio sobre o sistema de saúde, muitas prefeituras pelo Brasil começam a relaxar a obrigatoriedade do uso das máscaras em ambientes abertos. Uma delas aqui no Ceará. Na última quarta-feira, a Prefeitura de Nova Olinda, no Cariri, determinou que não é mais necessário usar a proteção facial em ambientes públicos e abertos, com a justificativa de que por lá, ao menos 90% da população já tomou a primeira dose da vacina. Mas para essa infectologista, o alto número de pessoas apenas parcialmente imunizadas não justifica abolir outros métodos preventivos nesse momento. Você for vacinado só com a primeira dose, naquelas vacinas que precisam de 2 ou 3 doses, você não está imunizado, infelizmente. Tanto é assim que foi orientada a segunda dose. E agora, mais recentemente, para determinadas populações já estão se orientando a terceira dose. Então, existe essa falsa impressão de que porque eu tomei a primeira dose, eu já tenho algum tipo de imunidade, já vai me ajudar. Infelizmente, não é assim que acontece. Estudos feitos ainda no ano passado estimavam que 80% da população totalmente vacinada poderia atingir a chamada imunidade de rebanho. Mas com a chegada de novas variantes mais transmissíveis da Covid-19, até mesmo países que já chegaram ao percentual desejado estão reforçando a imunização com uma terceira dose da vacina. Tele Brasil Notícias.
você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Sempre lembrando que você viu as informações de O Palhão Artesanato, que nós agradecemos o apoio, e lembramos que você que é uma pessoa empreendedora e precisa de telas, matéria-prima, em artesanato natural, ele tem telas em diversas qualidades, texturas e também tamanhos para atender a sua necessidade, para forração de cadeiras, telas específicas para forração de portas e armário, decoração de casa. Para você que tem aí aquela armação em pergolado, ele tem também as telas para atender a essa necessidade. Você entra em contato através do seguinte e-mail, opalhão@terra.com.br, ou ainda, você que utiliza o WhatsApp, pode mandar fotos, pode mandar o seu projeto, ele vai analisar, vai oferecer o melhor custo-benefício para você. Então anote o WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Lembrando que ele tem muitos anos de tradição, estando ali na rua Oiapoque, número 89, no Brás, atendendo a todo o Brasil. Falamos de O Palhão Artesanatos. Vamos dar sequência às nossas informações jornalísticas e agora falando do governo federal. Uma questão que todo mundo discutiu, crise de energia, será que vai vir? Como é que está a situação? Porém, o governo descartou o retorno do horário de verão deste ano. Em viagem pelo Ceará, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, descartou o retorno do horário de verão. Exatamente isso. O horário de verão, utilizado para reduzir o consumo de energia, foi extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro e não deve voltar a ser adotado nos próximos anos. Isso porque um estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia descartou a necessidade da medida. De acordo com o levantamento, o maior consumo de energia foi deslocado para o período da tarde, fazendo com que o horário de verão já não produzisse a economia esperada. Até 2019, o Brasil era um dos poucos países tropicais que adiantavam os relógios no verão para aproveitar a luminosidade. O ministro Bento Albuquerque comentou a decisão do presidente ontem em um evento no Sindicato das Indústrias de Energia no Ceará. Vamos ouvir. Quando o horário de verão em 2019 não foi renovado, vamos assim dizer, lá nós já realizamos uma análise e do ponto de vista energético não se fazia necessário. E foi tomada a decisão pelo presidente Bolsonaro de não decretar o horário de verão. Agora em 2021, em 2020 e 2021, nós sempre analisamos essa questão, também não há necessidade do ponto de vista energético. Então o horário de verão não ocorrerá como não vem ocorrendo desde 2019. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, mesmo com a suspensão do horário de verão, o Brasil não corre o risco de sofrer racionamento ou mesmo apagões de energia. Mesmo com a falta de chuvas, o país também conta com outras matrizes de geração de energia, como a solar e um outro exemplo, o hidrogênio, conhecido como combustível do futuro. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar da internet e também a utilização por mulheres acima de 50 anos que fazem um grande sucesso. Então, as pessoas que estão atingindo a maturidade acabam não ficando mais desatualizadas do mundo, cada vez mais digital e moderno. Então, mulheres empreendedoras acima de 50 anos estão usando o grande alcance das redes sociais, até mesmo para explorar nichos e divulgar produtos e serviços. Vamos acompanhar. Mulheres empreendedoras acima de 50 anos estão usando o grande alcance das redes sociais para explorar nichos e divulgar produtos e serviços. Lindas, inteligentes, com sucesso nas redes sociais. A cereja do bolo? A idade.
o tempo como um aliado, trazendo não só a transformação física das rugas e dos cabelos brancos, mas também a maturidade. Aos 51 anos, a estilista Alê Valois é a prova real disso. Após anos trabalhando para os outros, juntou toda a experiência adquirida e foi empreender. E foi aqui neste ambiente de ateliê, entre linhas e agulhas, que a Alê decidiu cortar de vez qualquer tipo de preconceito, sem medir esforços, criando seu próprio modelo de empreendedorismo depois dos 50. Aquele momento chave de tirar os sonhos que estão lá no fundo da gaveta para colocá-los na prática, né, Alê? Como que foi esse recomeço para você? Foi trazer todo o conhecimento que eu já tinha e concretizar com liberdade o que eu queria. Eu experimentei vários para ver qual que eu ia aparecer. Todo esse estilo moderno e irreverente da Cláudia chamou a atenção do mercado publicitário. Eu sempre fui ligada em moda. E aí eu já me vestia assim, no meu estilo. E todo mundo falava, você tem que fazer um Instagram, você tem que fazer um Instagram. E foi ali que eu comecei a fazer o Instagram. Projeções do IBGE apontam que a população está cada vez mais velha. Este ano, pela primeira vez, as pessoas com mais de 65 anos somam mais de 10% da população. Socialmente, é momento oportuno para combater o preconceito com pessoas mais velhas, o chamado etarismo. Para o mercado, claro, surgem as oportunidades da chamada economia prateada, com produtos voltados para quem tem mais de 60. Ana é a criadora da Rede Mulher Empreendedora, uma plataforma de apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil. Ela diz que é comum mulheres com 50 anos ou mais terem interesse ou necessidade de investir em negócios próprios. Elas acabam buscando no empreendedorismo uma opção para elas continuarem ativas, fazerem alguma coisa ligada ao propósito delas e principalmente, para se sentirem parte. Tele Brasil Notícias. Vamos falar com você que tem o hábito de toda hora estar checando o celular. Se veio algum e-mail, se veio alguma informação. E checar celular o tempo todo é um vício, é o que afirmam os especialistas. Na semana passada, o mundo inteiro foi atingido por um apagão nas redes sociais. Foram 6 horas, mas para muita gente parecia uma eternidade. Isso pode ser um sinal de uma dependência. Celular na mão o tempo todo, olhar vidrado na tela. No Brasil já somos 150 milhões de usuários de internet, segundo o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Mas e quando elas de repente deixam de funcionar? Recentemente, Facebook, Instagram e WhatsApp chegaram a ficar 6 horas fora do ar. Eu acho que hoje em dia a gente se comunica muito mais pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, do que por ligação. Então, ao meu redor eu senti sim, várias pessoas dependentes, inclusive eu também. A Jussiane assume que ficou angustiada e quer mudar os hábitos. Eu continuo usando bastante celular, confesso, eu entro muito também nas redes sociais, mas tentando sempre diminuir, porque tem muito gatilho, muitas pessoas colocam como se a vida fosse um mar de rosas, quando na verdade não é. O hábito de checar toda hora o celular pode ser considerado um vício. Uma pesquisa publicada no ano passado pela Universidade Federal do Espírito Santo ouviu jovens com idades entre 15 e 19 anos e mostrou que 1 a cada 4 já é considerado dependente moderado ou grave de internet. Principalmente em relação aos nossos jovens, eles usam muito as redes sociais para ter uma sensação ali de pertencimento em relação ao grupo. Só que ao mesmo tempo eles são engolidos por um efeito manada. Então eles começam a se comportar de uma forma parecida, a ter sinais e sintomas parecidos de doenças. Então a pessoa perde a sua identidade. Para a psicóloga, a queda das redes sociais serviu para repensarmos a nossa dependência de internet. A frequência seria todos os dias e a intensidade horas por dia. E aí, na falta, esses sintomas de abstinência como irritabilidade, falta de paciência, o humor oscilando, a pessoa ela necessitando mesmo de doses de redes sociais. Então aí já fica o sinal de alerta.
Tele Brasil Notícias. São Paulo. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidade. Muito bem, você viu aí as informações de O Palhão Artesanato, que está na Rua Oiapoque, número 89 no Brás, há mais de 57 anos e trazendo sempre o artesanato natural. Em produtos, ele tem mais de 3 mil itens diferentes, além de um grande estoque em matéria-prima para atender você que usa aí na forração de cadeiras, portas e armários, está buscando aquela tela para o seu pergolado, verão está chegando aí, ele tem outros itens além dos acessórios também complementares. Você quer bater um papo direto com ele, tem o e-mail que é opalhão@terra.com.br ou então através do telefone que é o WhatsApp 11 95265 8255, 8256 e 8258. Lembrando que você faz o seu pedido, vai receber aí na sua casa, na sua empresa, a matéria-prima para você desenvolver o seu trabalho ou mesmo a linha de produtos, como dissemos, que são mais de 3 mil itens diferentes. Repetindo, o Palhão Artesanatos está localizado na Rua Oiapoque, número 89, no Brás, sempre pronto para atender você em todo o Brasil. Vamos dar sequência às nossas informações e agora falando da Receita Federal. Por quê? A partir de agora, vários serviços da Receita Federal estão ao seu alcance e ao meu, em um único aplicativo. A partir de agora, vários serviços da Receita Federal estão em um único aplicativo. O Receita Federal. Entre os serviços disponíveis estão a consulta ao CPF, declaração do imposto de renda, acompanhamento de processos e-social, além de possibilitar o agendamento para quem precisa de atendimento presencial nas unidades da Receita. Essa é uma tentativa da Receita Federal de unificar os diversos aplicativos. Hoje são vários aplicativos que a Receita tem no mercado. A ideia é a gente ir juntando os aplicativos num só, facilitando o acesso das informações ao cidadão. Tele Brasil Notícias. E chegou agora o nosso momento jurídico. E no momento jurídico de hoje, vamos falar sobre vazar print de conversa pode ser considerado crime. Exatamente. E, inclusive, em função das conversas por aplicativos serem cada vez mais comum na nossa vida, na rotina, mandar então trechos dessas conversas para outras pessoas também acaba ganhando muita força. Só que tem um detalhe. Só que compartilhar esse diálogo nem sempre dá certo. Por quê? Só que compartilhar esses diálogos nem sempre dá certo. Um desses casos parou na justiça e acabou em pagamento de indenização. Muita gente hoje em dia só conversa por aplicativo de mensagens. E os prints, as fotos da tela, são cada vez mais comuns na hora de relatar um bate-papo com alguém. A Rejane já teve uma conversa vazada e descobriu porque a amiga também enviou o print para ela por engano. E aí quando eu olhei, eu falei, ué, você enviou a nossa conversa para mim? Aí ela, desculpa, eu ia mandar para uma outra pessoa, e essa outra pessoa era uma amiga muito próxima dela. Acho que na época eu não tinha muita afinidade, aí eu fiquei bem chateada mesmo, mas aí passou, né? Quem já passou por problema similar foi o Yuri. Já aconteceu comigo, de eu falar mal de uma pessoa e a pessoa ficar sabendo por meio de prints que rolou, de passando para frente e tudo mais. Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça determinou que vazar prints do WhatsApp pode ser considerado crime. A terceira turma do STJ determinou que um participante de um grupo de torcedores e dirigentes de um clube de futebol do Paraná deveria pagar uma indenização por danos morais por ter enviado a conversa para terceiros. A decisão do colegiado tem como base a Constituição Federal,
que prevê a inviolabilidade do sigilo das comunicações. Segundo este advogado, nem todo envio de conversa pode gerar indenização, mas é preciso cuidado. Por exemplo, eu encaminho uma mensagem para um terceiro, eu tiro uma mensagem de um grupo e encaminho para um terceiro, mas aquela mensagem não possui qualquer tipo de conteúdo ofensivo que possa vir a prejudicar a imagem daquele terceiro ou de qualquer outro terceiro. Então não há por que se falar em dano moral. Tele Brasil Notícias. Vamos agora falar com você que precisa, às vezes, no cartório para reconhecer firma, fazer uma série de coisas, e perde um tempão atrás disso. Porém, serviços de assinatura digital acabam gerando economia de tempo e dinheiro. Já são mais de 3.000 serviços que podem ser feitos por meio de um computador ou celular. Um deles é a assinatura digital, que evita a ida a cartórios e faz com que o cidadão economize tempo e dinheiro. 50 milhões de reais. Esse é o valor que os brasileiros economizaram só neste ano ao trocarem a ida aos cartórios e outros órgãos públicos pela assinatura digital e gratuita da plataforma gov.br. A utilização mensal desse serviço cresceu 97% em 8 meses. Em janeiro, foram registradas cerca de 13 mil assinaturas. Já em agosto, esse número subiu para mais de 606 mil. Contribuiu muito para essa redução no tempo de abertura de empresas o uso da assinatura eletrônica avançada do gov.br. É uma ferramenta importantíssima, já que as juntas comerciais hoje usam processo digital. Com a implementação da assinatura digital e gratuita, o tempo médio para a abertura de uma empresa no segundo quadrimestre de 2021, de maio a agosto, caiu para 2 dias e 16 horas, uma redução de 13 horas em comparação com os primeiros 4 meses do ano. Eu dependia de cartório, de papel, e aí tínhamos que ir até a junta comercial para levar esse processo para análise. Esse processo todo de vai e volta, cartório e junta, demorávamos pelo menos de 20 a 40 dias para registrar uma empresa. Ter uma assinatura digital é fácil. Ela pode ser feita por meio da validação facial ou pela vinculação com contas bancárias, tudo pelo aplicativo ou site do gov.br. A plataforma do governo federal já tem mais de 112 milhões de pessoas cadastradas. Atualmente, são 3.300 serviços públicos digitalizados e a expectativa é que até o fim do ano que vem, esse número passe de 4 mil. A economia gerada pelo uso da plataforma é de mais de 3 bilhões de reais por ano, sendo 2 bilhões e 300 milhões de reais economizados pelos cidadãos e 800 milhões pelo governo. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora de saúde, mas do Hospital das Clínicas de São Paulo, que está entre os melhores do mundo. Para quem conhece, está aqui pertinho aqui da Avenida Paulista, ali do cemitério do Araçá, Tem lá, então, o Hospital das Clínicas. Em São Paulo, o Hospital das Clínicas entrou para o seleto grupo, o de melhores hospitais do mundo, numa lista de especialidades. De São Paulo, vamos acompanhar a reportagem que conta pra gente os detalhes desse ranking. O Hospital das Clínicas aqui de São Paulo está listado entre os melhores da América Latina em cardiologia, cirurgia cardíaca e neurologia, de acordo com o ranking da revista americana Newsweek. Aparece também entre os 200 melhores hospitais do mundo em outras 3 especialidades: ortopedia, neurocirurgia e oncologia. Aliás, o HC é o maior hospital público oncológico da América Latina. Ele pertence à Faculdade de Medicina da USP, atende pelo SUS. Para a gente ter uma ideia, no auge da pandemia, havia aqui 900 leitos destinados exclusivamente ao tratamento da Covid. Além disso, além do atendimento, o HC também é referência em pesquisa. É um dos grandes centros de pesquisa aqui do Brasil. Além do HC, outros hospitais particulares aqui da capital estão no ranking, em destaque para o Sírio-Libanês e também para o Albert Einstein. E hospitais de outras capitais também aparecem, apesar de a maioria estar aqui em São Paulo. Então vamos a eles. Por exemplo, destaque para o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, lá o destaque é na área de pediatria. No Rio de Janeiro, o Hospital Procardíaco, que aparece nas listas de cardiologia e cirurgia cardiológica. Hospital do Câncer de Londrina, lá no Paraná, oncologia. E Hospital Monte Sinai de Juiz de Fora, Minas Gerais, em neurologia.
Brasil Notícias. Vamos falar agora de datas comemorativas. Tivemos aí o Dia do Compositor, exatamente. E justamente momentos de prestar-se homenagem aos compositores de nosso país, porque foi no último dia 7 de outubro, né, o dia deles. E vamos ouvir aí então o violinista Paulinho Nogueira, que fez uma música do Parque da Água Branca, né, mais frequentado por moradores da... Brasil Notícias. Também falando de datas comemorativas, vamos falar do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, que foi restaurado antes desta festa de 90 anos e está em plena forma agora ao estar aí comemorando então seus 90 anos. O monumento que é mais conhecido do Brasil passou por uma restauração durante aproximadamente de um ano. O monumento mais conhecido do Brasil passou por uma restauração durante um ano. Os repórteres Cláudia Bonjuga e Gilson Machado tiveram a chance de conhecer o interior da estátua, de conversar com pessoas que trabalharam na obra do Cristo Redentor. Arquiteta, escultora e também mestre em patrimônio, Cristina Ventura refez um pedaço da franja da estátua, que tem 38 metros de altura, contando com o pedestal. O desafio maior para mim foi fazer uma escultura pendurada no rapel, porque você tem toda a questão do vento e que distância que você conseguia ficar. Foi um momento de muita emoção, mas de muito desafio também. E é uma experiência que você leva para a vida toda, né? A ponta do dedo direito e trechos do manto também estavam danificados. Uma equipe de 40 pessoas fez os restauros. Quando você desce pelo rosto dele, você consegue ver os cílios, pálpebras, você vê o nariz, cava do nariz, bigode. As pessoas às vezes nem reparam o coração. O Cristo passa a contar com uma estação que monitora as mudanças de clima. No braço direito do Cristo Redentor, é possível ver alguns detalhes como o revestimento em pedra-sabão e os para-raios que são colocados tanto no braço como na cabeça, já que por ano a estátua é atingida, em média, por 5 raios. Para substituir as pecinhas que soltaram, foram necessárias 3 toneladas de pedra-sabão. Trabalho artesanal, isso é cortado por artesãos de Ouro Preto ou região, que fazem esse trabalho, porque além do corte, você precisa separar por cor. Uma curiosidade é que na época da construção do Cristo, os mosaicos de pedra-sabão que foram aplicados na estátua foram feitos por mulheres voluntárias. Elas iam colocando na cartolina os triângulos de pedra-sabão e elas aproveitavam para escrever os nomes dos seus familiares, os seus entes queridos, na parte de trás, no verso das pedras. Mais uma história? A única parte do Cristo que é igual dentro e fora é o coração. É um símbolo do mundo, né? Na verdade. Não só do Rio, mas eu acho que do mundo, né? Quem é que não quer? Não só a gente que mora lá em Sergipe, mas eu acho que todos os estados do Brasil, quem é que não deseja vir conhecer o Cristo, né? Brasil Notícias. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias de hoje está chegando ao seu final. Agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando, cuide-se, vacine-se, use a máscara. É bom evitar aglomeração. Mas vamos falar do interior antes de encerrarmos, porque o interior de São Paulo acaba recebendo turistas. E justamente em função do que falamos, que é o avanço da vacinação e a queda dos casos do coronavírus aqui em São Paulo e no Brasil, né? Então o turismo voltou a estar sendo aquecido. Brotas, no interior de São Paulo, é conhecida pelos esportes de aventura e viu o movimento aumentar. Um alívio para os trabalhadores do setor, que sofreram nos períodos mais críticos da pandemia. A pandemia chegou e, de repente, a cidade de Brotas voltou às origens. Uma pacata cidade do interior paulista rodeada por belezas naturais. Por causa do isolamento social como medida de segurança contra o coronavírus, a cidade parou completamente por 90 dias. Um desespero a mais para quem depende de quem vem de fora para movimentar o negócio. Foi desesperador.
A gente ficou num ponto de não saber para que rumo tomar, sabe? Foi bem assustador mesmo. A única saída foi abrir a cidade novamente e, para isso, órgãos públicos buscaram alternativas seguras para recomeçar, principalmente as atividades que mais trazem dinheiro para Brotas. E não tinham protocolos específicos para esporte de aventura. Então, juntamente com os empresários, nós fomos buscar os modelos, tanto em Portugal como na Espanha, trouxemos para a nossa realidade Brasil, e conseguimos elaborar o primeiro protocolo de esporte de aventura aqui do Brasil. Logo no primeiro mês de flexibilização, que aconteceu em julho de 2020, o termômetro econômico registrou aquecimento. O ISS turístico arrecadado chegou a R$56 mil, ultrapassando inclusive valores registrados antes da pandemia começar. De lá para cá, o turismo não parou e a atividade no município mais que triplicou. O primeiro semestre deste ano representou um aumento de 60% na comparação do mesmo período de 2020. Para se ter uma ideia, apenas em julho foram arrecadados R$206 mil em ISS. A expectativa é que esses números continuem crescendo, tendo em vista que a alta temporada já se aproxima. E para atender essa demanda, a cidade está preparada. Diferentes segmentos do comércio investiram mais de R$20 milhões em melhorias e ampliações. Então acho que essa temporada a gente vai conseguir voltar a respirar. E o Telebrasil Notícias de hoje vai agradecendo a sua audiência, voltando na semana que vem, e também os apoios técnicos do Pedro Henrique. Até lá. Telebrasil Notícias.